Olá! Hoje estamos fazendo uma blusa bem rápida, fácil, ideal mesmo para quando você está com pressa e precisa fazer uma peça assim. Aqui eu comecei com barra dupla. Poderia ser qualquer outro acabamento, mas essa cliente quer uma barra que não aperte muito embaixo. E também duas inscritas comentaram que elas não têm máquina, não têm frontura e que eu faço pouca barra dupla. Então aproveito para mostrar que aqui a barra dupla também fica bom para um modelo assim. Coloquei 140 pontos na máquina, selecionados 2 por 1. É uma barra bem bacana para se fazer, que ela não aperta muito e ela dá um acabamento bom embaixo. Para fechar, aquela agulha que não tem ponto, que ficou lá embaixo na espera, recebe uma laçada aqui. Aí não fica um buraco no trabalho da barra, logo após a barra. Estou trabalhando com a linha Clea. A barra eu fiz na regulagem 5. Essa é uma cor eu achei assim muito interessante. A cor dela é 70-30. É uma Clea seca. E o problema da linha, quando ela tem muito algodão, é que ela vem com bolotas que acumulam. Aqui também dá para notar. Ela acumula algumas bolotas de algodão, que é na hora que está sendo feito o fio, na hora que está sendo trabalhado o fio, ele fica com essas bolotas de algodão. E isso incomoda na máquina. Então, é sempre bom cuidar, passar na vela ou em cera, encerar o fio ou levar na mão, sem colocar na antena. Fecho a barra e já mudo a regulagem. Eu vou para a regulagem 6. Essa é uma blusa inteiriça. Ela começa na barra e termina na outra parte da barra também. Não vou pôr cartela. Eu vou usar o selecionador. Selecionando e colocando no H. Para mostrar que é fácil, é simples de fazer um trabalho na máquina também. Vou selecionar 2 por 1, que é o que eu tinha na barra também. Coloco no H. Aqui eu estava gravando e quando eu percebi, a câmera estava desligada. Então, me desculpem. Estou fazendo 10 carreiras lisas, 10 carreiras com o transportador e colocando no H. Seleciono com esse selecionador manual, ou posso pôr uma cartela também, mas eu prefiro com o manual. Faço 2 carreiras com o H. Coloco no N, 2 carreiras também. Cheguei em 190 carreiras, já deu o comprimento que eu preciso. Agora eu vou preparar início de decote e cavas. Como é que é essa preparação? Não vou fazer desenhos nem bem na lateral, porque eu preciso do acabamento feito ali. Esse acabamento é aquele que nós já conhecemos. Largo ponto e remalho pelo avesso, 2 carreiras. Aqui eu não tenho condições de fazer essas 2 carreiras nesse ponto aqui, mas deixo 2 agulhas, solto uma
Deixo uma agulha, solto a próxima, 2 carreiras para baixo, remalho no avesso. Esse eu vou fazer a terceira, a quinta e a 7ª agulha dessa forma. Aqui eu marco o início da cava. No decote, eu estou bem centralizada, o decote, nós vamos ter pontos para a direita, pontos para a esquerda, que precisam ser remalhados dessa mesma forma. Deixo 2 agulhas, solto a próxima. Aqui, eu vou colocar, antes de soltar, o remalhador embaixo, para facilitar e não perder o ponto. Refaço o ponto, só para marcar. Deixo uma, solto a próxima. Deixo uma, solto a próxima. Esse vai ser o acabamento que sai pronto da máquina. Eu só dei a marcação aqui de início. Tenho, então, 2 agulhas para cá. Deixo 2 para a esquerda também. Já engato o remalhador embaixo. Solto o ponto e refaço. Uma carreira vai para trás da palheta, uma para dentro e refaço. Uma foi aqui, deixo uma agulha, solto a próxima. E mais uma. E o outro lado na cava também. Fiz 2, faço mais 8. Em 198 carreiras, eu vou começar o trabalho abrindo. Mas eu preciso remalhar essas agulhas de início, que são a base do decote e da cava, eu preciso remalhar antes de fazer essa divisão, que fica mais fácil também o trabalho. Então, é só observar qual é a agulha que foi remalhada antes, coloco o remalhador ali, solto o ponto e refaço ele. 2 carreiras dentro do remalhador. Uma para trás da palheta e refaço. Aqui o trabalho pode ser deixado em suspenso o lado esquerdo e fazer apenas o lado direito, ou tirar com linha de outra cor. Eu prefiro tirar com linha de outra cor, que fica mais fácil para mim, porque eu vou colocando o pente. Esse trabalho precisa de pente para render e não falhar. Então, tiro a esquerda com linha de outra cor. Depois, quando eu terminar, recoloco os pontos e faço a parte da esquerda também.
Preciso baixar manualmente para fazer o desenho, porque essa receita de desenho começa agora. A observação é a seguinte: nós temos decote e cava. Esses pontos do decote não vão receber pontos e nem serem mexidos, eles vão tecer malha lisa, reto no decote, reto na cava. Depois nós vamos remalhar, de tempos em tempos, remalhar para fazer o acabamento igual. Esse decote é reto, não tem diminuição. A cava também é reta, não tem diminuição. É um trabalho bem fácil de fazer mesmo. Em qualquer tipo de máquina consegue-se fazer esse trabalho aqui. Como preciso de pente, coloco o pente melhor centralizado agora. Seleciono o mesmo desenho que estávamos fazendo antes, cuidando para que essas agulhas do decote não sejam elevadas. E essas agulhas da cava também não sejam mexidas. Então, o trabalho vai ficar malha lisa e malha lisa nos dois lados do acabamento. O restante segue normal. Duas carreiras em suspenso, tiro do H, duas carreiras lisas. Faço o desenho novamente. Fiz a receita de trabalhadinho, faço a receita de lisa. 10 carreiras. E começo novamente. Isso eu vou fazendo até eu conseguir a medida total, mas não é de ombro. Eu não vou chegar até o ombro, eu vou chegar passando do ombro. Faço uma parte e volto até o início da outra parte. Isso significa ir medindo, ir tirando o pente, deixando a malha descansar, ir medindo novamente. Não é um trabalho demorado, é um trabalho que eu estou detalhando bem, porque depois que você está trabalhando com ele, você vai ver como é rápido de fazer. De tempos em tempos tem que fazer esse remalhado aqui para não deixar muito comprido. Cheguei na parte em que eu precisava, fiz o ombro de um lado e continuei o ombro do outro. Então, ficou aqui com 172 carreiras, 2 ombros prontos, de um lado da peça e do outro, no lado das costas e no lado da frente.
Agora, preciso tirar essa parte em linha de outra cor e colocar o lado da esquerda, para fazer exatamente o que nós fizemos até aqui. Tecer toda essa parte do ombro aqui. 172 carreiras, eu anoto, coloco os pontos, zero o marcador e continuo fazendo o lado esquerdo. Posso colocar ele mais para cá ou já deixá-lo centralizado do 0 até o 70, que era onde ele estava. Exatamente a mesma receita que nós fizemos aqui. Uma observação importante. Eu tenho um ponto que é uma receita lisa, uma receita trabalhada, uma receita lisa, uma receita trabalhada. Então, para eu voltar o trabalho para a máquina, eu preciso estar exatamente na mesma receita que eu tinha aqui, quando comecei o decote para o lado de cá e comecei a cava também. O ponto que você está fazendo tem sentido, não é uma repetição assim, ele tem um sentido que, se invertido, ele fica diferente. É melhor fazer o trabalho até a metade, tirando com linha de outra cor ou remalhando em cima o ombro. E fazer a outra parte com costura daí na parte de cima do ombro. São estratégias que precisam ser tomadas dependendo do tipo de ponto também que se esteja fazendo. O meu aqui não tem essa necessidade, então somente observo a receita de ponto liso, ponto trabalhado. Tiro com linha de outra cor e recoloco os pontos para o lado de cá. Feitas as duas partes do mesmo comprimento, coloco na máquina a parte que foi feita antes e agora sigo reto até a altura da barra. Nós vamos fazer a barra novamente. Como eu tenho receitas, eu preciso terminar nessa receita aqui.
do trabalhadinho, não da malha lisa. É só seguir o número de carreiras, esse fio também vai ser arrematado ali. Seguir o número de carreiras, fazendo o trabalho. No início do decote, nós fizemos um remalhado também. Então, aqui termina o decote, eu preciso fazer as 10 carreiras e daí esse remalhadinho também, para que tenha acabamento anterior ao decote. E cava, os dois lados, na cava também foi feito. Agora, retorno a malha toda para dentro, entre máquina e frontura aqui, e coloco o pente. Porque esse trabalho com essa linha aqui, se não trabalhar com pente, ele falha. Selecionando e fazendo o desenho da mesma forma que foi feito embaixo. Aqui eu cheguei na altura da barra. Agora seleciono 2 por 1, que a nossa barra foi dessa forma, e faço as 36 carreiras, tirando com linha de outra cor. Lembrando de mudar a regulagem, né? Porque a barra foi feita em regulagem 5. Essa é uma blusa muito rápida de fazer. Dependendo do ponto que seja escolhido, pode ser até malha lisa. Ela fica linda. Escolhendo bem a linha a ser usada, ela vai rápido também. Uma linha brilhante, uma linha mesclada com cintilante também.
E aqui a blusa costurada. Primeiro fecha-se a barra, que foi feita por final, e costura as laterais até a cava. Simples assim. Não tem costura de ombro, porque ela foi inteiriça. Mas também poderia ser feito costura de ombro em caso de ter um ponto que tenha sentido, um ponto que só indo nesse sentido, se você faz a continuação dele, ele vai acabar com problemas aqui na lateral, porque difere um lado do outro. Essa é uma malha que eu coloquei no avesso. Outros pontos também poderia ser no direito. Em outro tipo de ponto também poderia ser no lado direito. Mas o avesso desse desenho aqui é mais bonito. Então, a nossa blusa é exatamente um retângulo, com uma abertura no meio. Não houve diminuição de decote, não houve diminuição de cava, simplesmente 140 pontos, seguindo reto até o final. Como nós separamos com linha de outra cor um lado, ficou mais rápido, mais fácil de fazer, mas também poderia ser deixando em suspenso, fazer essa outra parte e depois baixar e continuar. É uma blusa muito rápida de fazer, super fácil. Qualquer um consegue fazer em máquina de tricô uma blusa assim. Acabamento eu coloquei com um remalhadinho de 2 carreiras, tanto cava quanto decote, mas poderia ser crochê, poderia ser ponto musgo, poderia ser colocando o acabamento depois. Isso vai de cada um e adaptando modelos, variando modelos. Aqui eu tenho uma medida de 58 de comprimento por 98 de busto. Ela é reta, então busto e quadril também é a mesma medida. Nossa peça, então, para hoje é para final de ano. Esse tom assim amarelado foi encomenda. E como ela queria alguma coisa rápida, o modelo ajudou. Nossa peça para hoje é essa. Blusa ultra rápida, muito fácil de fazer. Bom trabalho!